dias de hoje, em um momento muito conturbado, nunca foi tão necessário se manter firme para não adoecer ou enlouquecer, perdidos em distrações negativas que possam nos colocar em risco. E para se proteger, nada melhor do que a receita infalível para se proteger sendo um bom médium. Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Rompê. E esse é o tema de hoje, para que a gente aprenda daqui para frente, cada vez mais, se proteger. E qual é a receita, Beth? E aí a gente vai contar ela lá no final, porque antes a gente precisa entender o porquê a gente precisa dessa receita, curta, né? Compartilhe, comente, inclusive deixe aí o seu recado, sua pergunta, sua sugestão e fique com a gente até o final para que vocês entendam na íntegra o que vai ser dito aqui, que pode, com certeza, e vai beneficiar muito na sua caminhada espiritual. Agora, Beth, o que precisamos ser para ser? Ficou redundante, né? Acho que não ficou legal. Redundante, mas deu para entender, eu acho. Deu para entender, né? Para ser um bom médium, não é? Ainda mais hoje em dia, em um momento tão desafiador. Que receita seria essa? Aliás, como é que a gente consegue se proteger? Aí você vai falar assim, tem as nossas entidades. Ok, mas e a nossa parte que nos cabe? Qual é? Hoje a gente vai focar, até porque a gente já tem um podcast falando sobre essa questão do ser um bom médium, né? Nosso foco hoje é como se proteger sendo um médium, né? Porque a gente precisa de uma receita. A gente precisa entender que ser um médico traz um peso. Mas espera aí. Volto a dizer que não quero trazer nem terror, nem medo, nem nada. A gente tem que olhar as coisas com maturidade. Tudo na vida exige uma responsabilidade, tudo na vida tem um peso, né? Todas as escolhas têm um peso. A gente pode não sentir, mas tem, né? Toda escolha simples que a gente faz vai ter um peso. E a gente tem que arcar com ele. A mediunidade não é diferente, né, Paty? A gente tem responsabilidades. Quando a gente é médium, a gente vai sofrer tentações. Mas você sabe que você falou uma coisa agora? A maioria das vezes, e a maioria das pessoas, assim como eu também, algumas pessoas que com certeza já passaram por isso, a gente tem um pouco de medo dessa responsabilidade de ser médium. O que eu acredito que... É por isso que eu tive esse cuidado de dizer que não é para assustar ninguém, né? Exatamente, esse não é o ponto, é lógico. É trazer a consciência, uma consciência leve. Né? Eu acho que é isso que falta, né? A gente entender que tem leveza na espiritualidade e não aquele peso. O peso quem dá são os homens, o apontamento de dedo quem faz são os homens, o medo, né? De colocar nas pessoas o que você tem que e se você não for isso e aquilo são dos homens. Mas a espiritualidade, ela é leve. Isso aqui é importante a gente dizer. Tem leveza na espiritualidade, né? O peso quem dá somos nós, realmente. Mas quando a gente fala de responsabilidade... Muitos de nós fugimos disso, mas a gente esquece que a maior responsabilidade já nos foi dada quando a gente nasce. Quando a gente escolhe como espírito vir à Terra e cumprir cada um a sua missão. Sim, e na verdade a gente precisa entender que o médium, ele sendo desenvolvido ou não, ele optando por trabalhar com a sua mediunidade ou não, ele vai continuar sendo médium. Tanto que a gente até fez um podcast sobre isso, né? Sobre ex-médium. Não existe ex-médium. Inclusive, independentemente da religião que a pessoa tem, ela tem uma responsabilidade. Na verdade, tudo na vida, né? Se você assume uma família, você tem uma responsabilidade. Se você assume uma relação, você tem uma responsabilidade. Um trabalho, você assume uma responsabilidade. Tudo requer. Se você tiver uma mínima consciência do que é ser um adulto, né? Eu não vou nem entrar aí na adolescência. Inclusive, quando você faz um favor para alguém, você assume uma responsabilidade. Sim. Porque às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz um favor para a pessoa, eu não sou obrigada a fazer. Peraí. Você assumiu a responsabilidade de ajudar. Você não falou que ia fazer? Então você assumiu uma responsabilidade. Nós colocamos muitas objeções para a gente não viver aquilo que de fato nós precisamos viver. Eu não vou para Umbanda, não vou para a igreja, não vou para nenhum lugar porque eu não quero assumir essa responsabilidade. Qual? A responsabilidade maior que a gente abraça não é com o dirigente, não é com a casa, é com a gente mesmo em primeiro lugar. Sim. No propósito de ajudar, de Sim. aprender, né? E apesar de a gente dizer aqui que a gente vai falar principalmente essa receita para o médium, é uma receita que serve para qualquer pessoa, porque como a gente já disse aqui também,
em um dos primeiros podcasts, né? Todo mundo é médium, né? A gente até vai colocar depois aqui na descrição os podcasts que a gente está citando aqui. A gente fez um podcast logo no comecinho falando, né? Se todo mundo podia ser médium. E todo mundo pode ser médium. Na verdade, todo mundo é médium, né? A gente tem o que a mediunidade requer, né? Os critérios. E isso faz com que todos sejam. Então, na verdade, o que muitas vezes acontece é que as pessoas não têm consciência, atribui a outras questões. Vou dar um exemplo, né? Uma coisa que é muito comum acontecer com o médium, né? O assédio de energias, de espíritos de energias densas, né? Geralmente a pessoa que não é, vamos dizer, um evangélico, que não acredita, né, na mesma coisa que a gente, ou até mesmo um católico, ele vai dizer, eu tô com mal-estar, eu tô com uma tontura, eu senti uma coisa estranha, devo estar com alguma questão de saúde para buscar, para olhar. E quando a gente tem uma mediunidade, um conhecimento, a gente já vai para outro campo, né? Não que não seja, tá, gente? A gente sempre fala aqui que nada é uma coisa só. Às vezes é físico mesmo, mas também às vezes é espiritual. Por isso que a gente sempre fala para nunca abandonar, né, os roupa branca, como diz e não as descartar entidades. nenhuma possibilidade, né? Quando a gente tem algum mal-estar, a gente tem que analisar aqui a situação e entender o que está acontecendo. Até porque, apesar da gente trazer todas as doenças para nós mesmos, através do psíquico, do que a gente pensa, do que a gente faz, enfim, de qualquer maneira já atingiu a carne, né, Beth? E aí, Sim. quando atinge a carne, tem que cuidar da carne. Então, Sim. quem cuida da carne? O médico. E aí, assim, você sendo médium, desenvolvido ou não, tendo uma mediunidade, ou ainda não querendo dizer que tem, você precisa se cuidar. Então, ela serve para todo mundo, mas em especial para aquele que eu sei que eu sou médium, eu trabalho com essa mediunidade, né, ou estou desenvolvendo ela, eu preciso redobrar o meu cuidado. Por exemplo, se eu sei, isso a gente fazendo as analogias de sempre para ajudar a entender aí na compreensão. Se eu sei que eu tenho um joelho sensível, eu não vou poder fazer um exercício que vai exigir um esforço dele. Se eu tenho uma alergia, uma rinite, por exemplo, eu sei que eu não posso me expor a um lugar com poeira ou a um lugar com cheiro forte. Então, a gente se conhecer ou saber sobre a gente só tem utilidade se a gente usar isso a nosso favor. Exatamente. Senão é só uma informação. Então assim, se eu sei que eu sou médium, tá, legal, e agora? E agora você precisa redobrar os seus cuidados. Agora você precisa dessa receitinha que nós vamos passar agora no final, importantíssima, para você garantir que você vai estar bem. Porque a mediunidade, ela não é um peso, na verdade, ela é um presente. Ela é um presente que nos permite tudo aquilo, olha só, estou sendo até audaciosa, né, Paty? Como sempre, né? Eu tenho esse perfil audacioso. Ela permite tudo o que a gente precisa para evoluir como espírito. Ela permite você doar, e na doação, né, nessa boa ação, nesse processo de você estar em contato com um serviço social, você está aprendendo. Você está trabalhando uma energia positiva. Tanto que no kardecismo, por exemplo, existem tratamentos que um dos tratamentos que eles recomendam, às vezes, é você fazer um trabalho social. É você fazer um trabalho... Eu estou tentando lembrar a palavra que eles usam outro nome. Mas, resumidamente, é isso, né? É você ajudar o próximo. E não precisa necessariamente ser num terreiro, trabalhando para ajudar ali a quem está vindo buscar ajuda. Pode ser também num orfanato, num asilo e assim vai. A gente também tem um outro exemplo aqui que serve para a gente fazer essa analogia, né? Então, quando eu sei que, por exemplo, eu tenho uma mediunidade, eu sei que por ter ela, eu sou a pessoa com alergia que já sei que eu tenho que ficar longe dos produtos que vão atacar a minha alergia. Então, ela serve para isso. Esse conhecimento ele vai ajudar a gente a saber agir, nos olhar com mais atenção e tomar as providências necessárias quando assim for necessário. E por que eu iniciei falando sobre os dias de hoje em um momento tão conturbado? Não que outras épocas dos anos anteriores não fossem conturbadas. Só que vamos combinar que nós, antes da internet, a gente tinha uma vida um pouco mais...
tinha tudo que tem hoje, né? A gente não pode dizer que não, mas as informações não estavam tão aceleradas. Então a gente conseguia se conectar mais com as pessoas, ouvir mais as pessoas, a gente estava mais presente. E, mais uma vez, não que não tivesse obsessor, não que tivesse nada de ruim, muito pelo contrário. E não que seja uma exclusividade do médium, eles assediam a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, de qualquer independentemente, religião. Exatamente. Só que hoje, com a internet, nós estamos muito mais, e não só com a internet, mas com tantas informações, nós estamos muito mais distraídos com muitas coisas. E aí a gente não passa a ter a percepção dessas pequenas sombras, dessas pequenas situações negativas que podem bater na nossa porta, em vários fatores. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou ir para religião nenhuma, porque, primeiro, religião não é uma coisa que, né, é dos homens e tal. Tudo bem, eu concordo, porque, né, Beth, eu não sei o que você pensa, mas eu também já cheguei a pensar que um dia é religião, porque você fala, meu Deus do céu, como é que tem gente louca nesse mundo? Mas e as religiões que fazem coisas boas? Tem muitas que fazem. Na verdade, todas fazem, né? Aí nelas a gente tem as pessoas que desviam para as coisas ruins. Mas infelizmente a existe uma massa boa, que faz né? umas loucuras aí. A gente entende isso. Mas o que eu quero dizer assim, a gente está vivendo no momento, né, dessa transição da prova, da expiação, por um processo mais regeneração, né? E, cara, e é delicado, porque quantas coisas não estão acontecendo? Gente cada vez mais doente mental. Você está perdendo os seus empregos, não está conseguindo trabalhar direito, as pessoas não estão bem. Tudo isso também tem uma força muito negativa de obsessão, porque nós pensamos negativamente. Então, vamos lembrar que, assim, é muito fácil a gente baixar a nossa vibração, né? Nossa receita básica seria não baixar a vibração. Mas como é que a gente não Mas baixa? tem gente que está confundindo isso, viu? Outro dia eu vi uma matéria que um cara surtou, falou... Que esse negócio de baixar a vibração? Eu não posso baixar a vibração. Eu sou normal, eu posso ficar triste, posso ficar chateado. As pessoas confundem. Não é que você não deve baixar a vibração, é que você não deve ficar triste, mas é o tempo que você fica na baixa. É o que você começa a pensar quando você está na baixa. Porque esse é o problema, Beth. A gente se entrega e a gente acaba perdendo a fé. Não é só isso. Muitas vezes você está numa energia baixa, você sabe que não é legal, e você continua nela por opção, usando o seu livre-arbítrio de maneira errada. Tem gente que até fica por rebeldia. Tipo, que se dane, eu tô assim mesmo. E é uma rebeldia, né? Eu vou confessar que eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade, mas que tem a sua visão, que eu sei que às vezes vai contra ali a espiritualidade, mas que, como meu lado humano, acho que eu tenho direito de expressar. Por mais que eu saiba que não é o correto, né? Eu acho que o livre-arbítrio é uma coisa que o ser humano não devia ter. Eu discordo. Acho que a maioria das pessoas não tem maturidade para ter o livre-arbítrio. Acho que elas fazem um mau uso do livre-arbítrio. O problema é que não tinha pra se prejudicar como segregar, né? Você vai com o livre-arbítrio e você não vai com o livre-arbítrio. Não tem como. Mas assim, uma fala do pai José, do meu preto velho, endossa muito essa questão, né? Conhecimento traz responsabilidade. Né? Enquanto a gente é aquela criança, aquela imaturidade de quem não conhece nada da vida, não sabe das coisas, não sabe das consequências, faz alguma coisa que a gente faz sem saber qual vai ser a consequência dela, depois a gente se arrepende. Aquele primeiro momento... Por isso que a prática traz o conhecimento. Ó. E o conhecimento traz a responsabilidade. Porque aí depois que você já viveu, você já não pode dizer que você não sabia. Depois que alguém te ensinou, você já não pode mais errar porque você não tinha pensado nisso. Mas, Beth, eu acho que as pessoas têm medo da consciência. Medo A consciência ou não, dá medo porque a consciência te dá ação? Ela te mobiliza, é isso? Será? Eu acho que não é que a pessoa tem medo da consciência. Acho que as pessoas têm... ter consciência é chato. A gente tem que ser realista. Eu tive um cliente que ele disse isso já. Pra ser consciente é tão chato. E, na verdade, assim, é a realidade, né? É chato mesmo. Porque você às vezes quer fazer coisas que... Você não quer fazer aquilo que é o certo fazer. É chato mas mesmo você desencarnar e passar aquela telinha lá e você falar, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, porque, peraí. É que hoje a gente é imediatista, né? A gente olha a nossa vida aqui na Terra. Pela distração, porque nós estamos vivendo uma era de pressa. A gente não tem mais a paciência
com Sim. muitas coisas. A gente quer tudo muito E rápido. aí, a gente falando de médium, a gente precisa entender que a responsabilidade vai trazer a responsabilidade ela vem nesse sentido de você já sabe que você é uma pessoa que tem uma forma de trabalho, uma missão que vai te requerer um cuidado maior. Vou fazer a analogia do alérgico. Você é alérgico, você não pode passar em qualquer lugar sem preocupação. Você tem que ter um cuidado a mais. A mesma coisa é com a mediunidade. Porque você vai sofrer tentações e vai sofrer assédios espirituais. Quem não pode dizer que muitas pessoas que têm alergia a camarão, por exemplo, não tem vontade de comer camarão? Tem, Sim. mas ele fala assim, será que se eu comer só isso aqui, acho que eu vou só um pedacinho? Aí vai na responsabilidade. Se você tem conhecimento que isso é uma coisa que vai afetar a sua vida, porque pode até morrer dependendo da alergia, então você pode querer, mas a sua responsabilidade vai dizer, não coma. Então isso chama-se autorresponsabilidade. Na verdade, o médium, ele precisa entender que o que cabe a ele. O que cabe a ele. Nós não viemos a passeio para a Terra. Embora a gente muitas vezes age assim, né? Tipo, peraí, deixa eu descer lá para um pouquinho de férias e tal. Nós precisamos entender que nós temos a nossa proteção, mas a gente tem muita responsabilidade daquilo que chega até nós. Então, como é que você baixa uma vibração? Como é que você baixa uma vibração? Ixi, a lista é enorme. Qualquer coisa que te tire do eixo. Na verdade, Exatamente. Raiva, angústia, medo, insegurança, agonia, preocupação. ansiedade. E hoje a gente tem muitas pessoas sofrendo, né? E hoje é o mal do século, ansiedade e depressão. Um número enorme de pessoas sofrendo de problemas psíquicos, como psicológicos, como a depressão e a ansiedade está no ranking dos primeiros na Sim, lista. e ainda vai aumentar mais. Porque a sociedade está caminhando para coisas que elevem, né, essas duas máximas aí. Então, como você manter o equilíbrio com tudo isso? Como manter equilíbrio convivendo com pessoas assim, ansiosas, pessoas depressivas, pessoas mal amadas? Mais do que estar assim é conviver com pessoas assim, se a pessoa não tá, né? Porque, por exemplo, o que é depressão, né? Gente que não tem mais tesão pela vida, não vê razão, não vê propósito, não vê lógica. Porra, mas a gente tem uma espiritualidade tão linda, né? Sim. E fácil, mas eu também não tô dizendo que é fácil viver, tá? Eu costumo dizer o seguinte, fiz uma postagem uma vez que eu falei que viver são para pessoas fortes. A diferença é que a gente não sabe que tem essa força. Nós não sabemos, Beth, que a gente tem essa força. Sim, e agora eu vou até aproveitar para falar um pouquinho da sua pergunta inicial, né? A religião é dos homens. A religião, ela é dos homens, mas foi criada com uma intuição da espiritualidade. Sim, existe toda uma inteligência espiritual. Então a gente pode questionar se realmente é dos homens. O que é feito dentro dela, muitas vezes passa pela opinião do homem, né? Pela interpretação do homem. Mas inicialmente ela tem uma função espiritual. Como é que eu vejo? Não importa qual seja. Não, sim, mas como é que eu vejo? Vamos falar da Umbanda especificamente, né? O que eu vejo na Umbanda hoje? Eu vejo muitos médiums atropelando o guia. E quando você atropela o guia, você não dá a oportunidade de te falar o que você precisa ouvir. Porque muitas vezes o que você precisa ouvir é te dar o quê? A consciência. E essa consciência que você não quer. Que você não quer ouvir. Então, isso também é uma bela porta, não vou nem dizer que é brecha, mas é arreganhada, para que você realmente reúna vários espíritos negativos e obsessores e sofredores para você. Porque sabe qual é a impressão que dá o que eu vejo diante de tantas coisas das pessoas ao longo dos anos, porque isso não vem de agora, tá? Das pessoas atropelarem as entidades, não deixar as entidades trabalhar, colocar a vaidade na frente, dizendo que a entidade escolhe isso, que a entidade não quer aquilo, que a entidade disse isso, que a entidade disse aquilo, sem ela estar dizendo nada, na verdade. É que nós perdemos, ou parece que, não vou generalizar, tá? Porque eu nunca generalizo. Isso é crença, generalizar é crença, isso é uma coisa que eu não faço. Mas muitas vezes você vem aí ver, né, caminhando, muitas pessoas achando que elas são melhores que as próprias entidades quando elas têm esse tipo de atitude. E com isso elas não são ajudadas.
Você está trazendo um ponto, né? Mas Não, são sim, vários. mas você percebe? Às vezes é o dirigente Como é que a entidade vai leva, ajudar uma né? pessoa que não quer ouvi-lo? Que ela tá querendo falar pela entidade? É que aí você já foi para um campo que a gente até pode falar futuramente num outro podcast, porque é amplo. Mas ela abre uma bela porta pro sofrimento espiritual, pra Sim. essa coisa psíquica negativa. Sim, mas focando na questão da religião, né? O que é dos homens ou não, e a sua necessidade ou não, e o dever Mas existir isso ou tá dentro não. da religião. O homem, ele acha que ele pode, porque ele criou aquilo. Não, então. Na cabeça dele, né? Então, ali é uma das questões. Quando a gente fala de religião, a gente tem uma lista de problemas, né? A gente tem as relações entre as pessoas, a gente tem a relação do dirigente, do tutor, do responsável, seja ele um padre, um monge, um dirigente Mas independente espiritual. do nosso cargo dentro de uma religião, nós somos o quê? Um médium. Sim, mas é porque a pessoa, ela não vai, assim como a gente fala isso no trabalho, né? Que a pessoa não deixa, não sai nu, né, da porta para dentro da empresa, ela entra nua e deixa tudo o que ela tinha para trás. Isso é em qualquer lugar que ela for. Isso não é diferente na religião. A pessoa que é homofóbica, por exemplo, a pessoa que é preconceituosa, ela vai levar esse seu preconceito para a religião dela. E a não ser que ela consiga ir trabalhando muito intimamente aquilo que veio dela, que é dela, da essência dela, daquilo que ela acredita, daquilo que ela cresceu vendo, ela vai trazer isso para um comportamento, para um tratamento. Então, aí E entra a isso- consciência. Porque, por exemplo, se eu sou preconceituosa, se eu não gosto de alguma coisa, se eu tiver a consciência e a informação, o que eu vou fazer? Por que me cabe ser assim? A gente não se questiona. Então, mas a gente está falando daqueles casos das pessoas que a gente tem hoje. Sim. Que é o que infelizmente, está fazendo a religião cada vez ser menos procurada, cada vez mais pessoas acharem que a religião não serve para Tem gente que nem quer nada. mais. A gente conhece pessoas que eram da religião e de repente resolveu seguir carreira solo, sem uma estrutura, sem uma base, sem uma informação, sem saber como. E aí fica aquela coisa dos altos e baixos, porque não sabe nem de onde partir. A gente conhece pessoas assim, né? Sim. Que eu incorporo a hora que me der vontade aqui, jogo uma carta ali, faço um trabalho aqui, porque, né, a religião para mim não serve. E a gente ouve muito esse relato. Não quero mais religião. Só que a gente precisa entender, né? Eu gosto de olhar o lado bom das coisas. Acho que isso é uma coisa que a Umbanda me trouxe. E de uma forma geral, a gente precisa olhar os dois lados das coisas. Mesmo que a gente não olhe o lado bom, a gente precisa olhar os dois lados. E quais são esses dois lados da coisa? Um dos lados é o lado ruim, como a gente acabou de falar. A pessoa levando suas crenças, as suas limitações, suas sombras para aquilo que ela vai cuidar, para as pessoas com quem ela vai lidar, e isso dificulta um pouco a evolução, o crescimento e aquilo ser levado da maneira que precisaria. Ou seja seja, uma igreja evangélica, uma igreja católica ou um centro de umbanda. Nós não nos colocamos numa posição de alunos. A partir de então, deixa eu aprender com meus atos, deixa eu aprender com o novo, deixa eu aprender com as pessoas, né? A gente não se permite essa humildade. Sim, aí tem outras coisas, né? A mistificação, o não saber fazer errado. A gente recebe muitos relatos de pessoas que vêm de outras casas, pessoa que vai, de repente, numa casa, replica o que está vendo sem nem saber o porquê, sem ter consciência, aquela coisa por osmose. Então, assim, tem muita coisinha que prejudica a visão que as pessoas de fora têm da religião e até mesmo uma conexão verdadeira com a religião. O entender o para que a religião, o porquê da religião. Fora o pessoal que gosta de colocar fogos, né? O pessoal que gosta de florear. Então, assim, uma coisa que é simples. As pessoas colocam tantos obstáculos, você tem que pular 3 passinhos, subir na montanha mais alta, dar um grito na lua crescente e aí, quando do você terceiro vai dia. num lugar que não tem esse grito, que não tem essa montanha, que não tem nada disso, isso aqui não tem espiritualidade. Não, e para quem acredita nisso, às vezes fala, eu não consigo estar lá naquela montanha porque eu trabalho aqui no morro aqui embaixo, o meu máximo é aquilo ali, esse dia da terceira lua eu vou estar trabalhando, eu não posso perder meu emprego. E aí você coloca limitações para você estar na religião. Você coloca limitações para você seguir e frequentar.
Então, Ou assim, seja, né, você não se protege com determinados comportamentos, você está o tempo todo se colocando em risco. não existe certo nem errado, né? Como a gente costuma dizer, pai Joaquim, Preto Velho da Pátria, fala muito isso, a Umbanda não tem uma cartilha, então não tem certo nem errado. Mas quando a coisa fica muito floreada, quando existe muita coisa para ser feita, a gente dificulta o acesso. E a ideia da Umbanda, ela já começou como uma religião da humildade, uma religião simples, porque a ideia era justamente o quê? Cadê a flor e o copo d'água, né? É para trazer as pessoas até aqui para aprender. Então, mas hoje em dia o médium ele já se prejudica, mediunicamente falando, energeticamente falando e espiritualmente falando, quando ele, por exemplo, nós já vimos esse caso, tá? Então, não sei se você vai lembrar, mas a gente já viu esse caso. A pessoa ela tem ali uma inclinação ao alcoolismo. Aí, por alguma razão, vai ter um trabalho um dia, e por alguma razão, aquele trabalho específico, foi uma coisa que aconteceu ali, que precisou ser feita, não tinha bebida da entidade. A entidade naquele dia não iria trabalhar com bebida. Aí vem o médium, incorporado, né? Ou excorporado, então a gente precisa analisar bem esse caso. Meu guia só trabalha se tiver a bebida X. Ou seja, se nesse momento você se protege, você está equilibrado, você está harmônico com a sua espiritualidade, o mínimo que seja, porque a gente sabe que equilibrado mesmo no 100% é difícil, ninguém tá. A gente não pode ser também imaturos e insanos de falar que tem alguém 100%, né, na luz. Não tem. A gente está sempre ali tateando, navegando numa situação que a gente tem que realmente estar ali olhando bem o que está acontecendo para a gente não poder não cair. Então, nesse momento, é um médico que está querendo beber, não é a entidade que está pedindo. Mas ele acredita piamente que não é o vício dele. Ele também acredita nisso, porque ele está vivendo naquele mundo de ilusão. Porque alguém está colocando aquilo na cabeça dele. E esse alguém é quem? Além de o vício. É essas portas abertas que a gente deixa as sombras entrarem. Mas também, Beth, por quê? O médium, muitas vezes, ele acaba se colocando em risco com muita frequência. Porque ele não se pergunta. Ele não se observa. Ele não ativa a autopercepção. Ele não tem essa parte da autorresponsabilidade, a responsabilidade consigo. Eu estava fazendo uma palestra outro dia que eu estava falando sobre isso. A gente se mata para ajudar uma outra pessoa. A gente se arrebenta pelo outro, mas quando é pela gente, a gente parece que deixa tudo para depois. A gente negligencia muitas coisas com a gente mesmo. O tema é amplo, né? Mas era essa parte importante que era legal a gente pensar. A religião, ela tem um lado bom. Qual é o lado bom dela? Ela traz você para uma reflexão, ela traz você de encontro para você mesmo. Na mediunidade aplicada, né? Na mediunidade vivida, na mediunidade útil, vamos dizer assim, porque tem gente que é médium, mas não quer a responsabilidade, quer continuar no mundo, enfim. Só quer incorporar, bater tambor e ir embora, né? Não, às vezes nem isso. Tem gente que eu sou médium, mas não quero isso pra mim, tem outras coisas pra fazer, outras prioridades, e tá tudo certo, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, seja pro bem ou seja pro mal, ele tá aí pra gente usar no que a gente quiser. E aí, quando a gente decide fazer, por exemplo, a escolha de trabalhar pela mediunidade, né, a gente vai ter essas responsabilidades, esse peso, mas não um peso ruim, ai meu Deus do céu, não vale a pena porque é muito pesado, é muito cansativo, é muito trabalhoso. Na verdade, ele também traz muitas coisas boas, que é isso que eu ia trazer da religião. A gente tem quando a gente é médium, a gente também aprende doando. A gente aprende com cada história que a gente ouve como Cambono, ou até mesmo através da entidade, porque a mediunidade ela não é inconsciente, então você acaba aprendendo muito, ouvindo as histórias dos outros. A gente diminui o peso dos nossos problemas quando a gente vê quanto peso existe na vida dos outros. Nossa, isso é verdade. Até às vezes o nosso Cambono fala isso, né? Sim. Quando a gente está fazendo um trabalho de doação e a gente percebe a melhora, eu passei por todas as fases, com orgulho, porque tem gente que pula a fase. E apesar de, falando de ego, ser legal, nossa, eu entrei ontem e já estou no passe, né? Pro ego é legal. Para a espiritualidade, para o desenvolvimento mediúnico, para o conhecimento necessário para você ser, por exemplo, um médium atendente, não. Porque você precisa aprender e você só aprende na prática. E às vezes o próprio médium, ele está inseguro, mas a vaidade acaba
sobressaindo, né? Sim, e não é só estar ou se sentir inseguro, ele está despreparado. Porque a Umbanda é o que a gente fala, é chão de terreiro. Ah, você não aprende Umbanda no livro, nem na internet, nem no YouTube, esquece. Porque outro dia, inclusive, deixa eu só pegar um gancho, não perde esse raciocínio, não. Nós tivemos uma pessoa um tempo atrás no terreiro, e aí ela falou assim pra gente: olha, eu sei tudo sobre Umbanda. Aí eu falei, legal, né? Que bom, né? Tá na região há quanto tempo? Ah, não, eu sempre fui assim, de tomar passe, mas eu sei tudo que você imaginar sobre Umbanda, eu sei. Respeitamos, a gente sempre respeita a opinião dos outros, ok, que bom. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né? E esse conhecimento todo, ele te trouxe coisas positivas pra vida e tal? Aí a pessoa titubeou e não soube responder. Então, tem muitas pessoas que falam, eu sei tudo sobre Umbanda. Você sabe tudo aquilo que foi te passado, mas os mistérios, cada entidade tem a sua, cada vivência, cada médium tem a sua vivência. Também tem ali, acompanhado com suas entidades, seus mistérios. Então, dizer que a gente sabe tudo sobre a Umbanda, nem eu diria uma coisa dessa. Eu vou fazer uma afirmação audaciosa, para não perder meu costume, de que a gente nunca vai saber tudo. Imagina, nunca. Né? A gente vai desencarnar sem saber Eu acho que essa é a única palavra que o nunca cabe. Né? Porque a palavra nunca também é forte, né? Ela é que não cabe Sim. pra tudo. Mas pra isso, sim. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente enche a boca, né, com a vaidade. Nós somos seres muito vaidosos. Então a gente enche a boca porque eu sei tudo. E nesse momento, você diz assim pro universo: eu não preciso aprender nada, universo. Tá tudo certo. Deixa eu caminhar daqui pra frente assim. Então a gente se coloca em risco o tempo todo. Como médium, como ser humano, porque a gente parece que esquece a condição de aluno. Eu acho que aí, Beth, na minha opinião, tá a humildade. Você ser aluno. Isso é ser humilde. A gente não pode achar que sabe tudo o tempo todo. E é importante a gente perceber que cada passo vai ensinar pra gente. Então, a mediunidade aplicada, né, vivida, vivenciada, ela vai te possibilitar estar cuidado, porque você está ali regularmente nos seus momentos de gira sendo protegido, sendo cuidado pelos seus guias e pelas entidades. Você vai ter ali, através do trabalho de doação, porque a Umbanda é doação, quando você está ali ajudando, seja em que função for, você vai sentir que você contribui para o bem do próximo. Isso te traz uma emoção, uma energia, até hormônios, falando até de ciência, também para ajudar, para favorecer a sua boa vibração, a sua boa energia. Então, você acaba recebendo muita coisa. Então, não é só olhar o peso, só olhar, porque não é só de coisas boas que a gente vive. Tudo tem o seu polo positivo e o polo negativo, como uma simples eletricidade para dar a luz para a gente precisa dos dois. Um sem o outro não funciona. Então, tudo vai ter os dois lados. Então, tem esse lado bom. Eu acho a religião muito boa, ela tem um lado muito bom. Ela ajuda as pessoas a estar em contato com pessoas a própria sociedade, você não evolui sozinho. Ela ajuda as pessoas, é verdade. Ela ajuda as pessoas a estarem conectadas com outras pessoas com a mesma vibração, ou pelo menos com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo, com a mesma vontade. Então, ali você está num meio social que também favorece A gente às troca, vezes quer aprendizado. socar o outro, bater no outro. Tem gente que tem, né? Não vamos dizer que a gente anda com todo mundo, que a gente é super apaixonado, mas aí é que tá o ponto. É aprender com isso. É fácil? Pô, não, lógico que não. É lógico que não. Tanto é que a gente está fazendo uma formação. A gente fala aqui, gente, sempre que a gente não traz verdades absolutas, né? Porque seria até incongruente dizer. Não dá para você aprender com a internet, não dá para você aprender no YouTube, no Google, mas você consegue ter uma base para pôr em prática. O que não dá para você chegar lá, olhar no Google uma explicação, uma teoria, e começar a multiplicar e replicar ela sem saber se aquilo ali é verdade. Ou até mesmo, tipo, exemplo, vamos falar de ritual. Exemplo, o médico é lá fazer como é que faz uma afirmação XPTO. Você vai fazer uma firmeza daquela entidade, que aquela entidade passou, que aquele espírito trouxe para aquele momento, para aquele determinado médium, não que não possa funcionar,
Mas eu vejo muito médium, às vezes, se condicionando a isso, a que aprendeu lá atrás, e não escuta a sua própria entidade. Não se ouve. Então, o médium, ele abre muitas portas quando ele começa a vaidade, a não olhar para si, mas mais para o outro, numa posição de espelhamento, né? Peraí, deixa eu ver como o outro tá me vendo. Deixa eu ver como é que eu posso me mostrar para o outro. Isso tudo traz muitas sombras e isso sutil, Beth, a gente não percebe. A gente não percebe. Quando a gente está falando, eu não entendi bem essa parte da pessoa procurar um trabalho e da sombra. Porque o que acontece? Por vaidade, às vezes você ou não respeita a casa que está, ou está buscando sempre fora algumas coisas. E você não escuta a sua própria entidade. Então, às vezes, o médium ele vai querer fazer lá um trabalho. Aí ele vai buscar na internet como é que faz aquele tipo de trabalho. E ele vai passar a vida fazendo aquele trabalho e não ouve o que a sua entidade quer. O importante é você... Entendeu? Entendi em tese o que você trouxe. O importante é você entender que o que você vai aprender na internet, ele pode servir para aquela casa, para aquele fundamento. Para um trabalho específico. Ou até para ninguém. Às vezes para uma coisa que a pessoa acha que é assim e não foi buscar ali, de repente, os fundamentos do porquê é assim. Não, você quer um exemplo? Você vai lá, você passa, por exemplo, vou lá passar com o seu caboclo. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim, olha, você precisa fazer um banho com 7 folhas de manjericão. 7. Não é 5, não é 4, não é 3. E aí você vai pegar essas 7 folhas, vai colocar lá debaixo do travesseiro lá com um paninho, vai deixar 3 dias e aí vai me dar a direção do que eu tenho que fazer. Mas você tem que fazer exatamente desse jeito que eu tô te falando. Vou lá e vou fazer. E aí eu tenho ali, dentro do meu merecimento, a cura que eu precisava. Aí eu quero ajudar alguém. Aí eu vou dar o mesmo ensinamento que o seu Jubiracaia deu. Vai funcionar? Talvez sim, talvez não. Porque para dentro daquela... você tá entendendo? Porque todos nós somos médiums. E eu, como médium, tô escutando o seu caboclo. Sim. E não é só isso. Às vezes, tem uma teoria da espiritualidade que futuramente a gente vai ter... Isso vem de alguns espíritos evoluídos, né? Essa mensagem de que nós vamos ter um tempo em que a medicação não vai ser mais comprada em farmácia, assim, chega lá e eu quero sei lá... Um Rivotril para tolerar o meu colega de trabalho chato. Você foi longe. Eu tô falando uma coisa básica, né? Você vai ali buscar um Buscopan. Não vai ter mais isso. Por quê? O remédio vai ser produzido de acordo com o seu biotipo, com o seu DNA, com a sua necessidade. O que faz todo sentido. Ou seja, um remédio para cada pessoa. E isso, de certa forma, já acontece com a espiritualidade, né? Então, assim, por exemplo, a gente não ensina banho, a gente não ensina oferenda, e não ensina não é porque a gente não queira ensinar. A gente não ensina porque isso envolve várias questões. Envolve os fundamentos da casa, por exemplo, a casa que nós frequentávamos tinha as ervas que podiam ser usadas, não podia ser usada qualquer erva. Dentro do fundamento da casa, somente aquelas autorizadas. Então, não dá para você tomar um banho X se a casa, de repente, não autoriza o uso dessa erva. Outra coisa que a gente precisa considerar, usando também esse exemplo de observação. Na casa que eu frequentava, tinha uma moça que ela tinha uma alergia muito forte, uma dermatite muito forte e dependendo do que tinha, às vezes ela ficava até com o rosto marcado. Coçava, ficava na carne viva. Uma vez uma entidade, foi até por isso que o dirigente limitou algumas ervas, né? Antigamente era livre e aí depois dessa situação com ela, ele acabou, até hoje ela é médium da casa, ela chegou criança, pequenininha e hoje já é uma mulher. E ela recebeu um banho de uma entidade que pedia, na verdade, né, provavelmente com algum atropelo, fundamento, né, ali. Algum atropelo do médium, porque a entidade ela sabe das nossas limitações e das nossas necessidades, né? Eles estão no mundo da verdade, quem não sabe é o médium. E aí foi passado um banho com uma erva que ela não podia ter contato. E aí ela ficou muito mal, ela foi parar na UTI. E ela provavelmente não sabia que tinha problema com essa erva. Não, ela tinha uma dermatite e foi passada justamente para ajudar no problema da pele. Nossa! E ela foi parar no pronto-socorro, foi parar, se eu não me engano, até na UTI, se eu não estiver falando muito, porque agora faz muitos anos, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que até na UTI ela foi parar. Sei que foi grave,
Depois disso que ele limitou as ervas que são, vamos dizer, entre aspas, neutras, que é mais difícil, porque tem ervas que são mais tóxicas, mais fortes, enfim. E aí, assim, a gente não tem como ensinar um banho. Porque o banho, ele vai depender, tem erva que uma anula a outra. Tem banho que é para defesa, tem banho que é para descarrego, tem banho que é para fortalecimento, tem banho que é para energia. Então, assim, e também tem essas outras questões. Se eu tenho uma pessoa muito quente, uma pessoa que é muito agitada, uma filha de Yansan, por exemplo, tem algumas ervas que eu tenho que passar longe dela. Então, não dá para me ensinar um banho X, porque eu preciso saber outras coisas dessa informação. Então, por isso que a gente costuma deixar com as nossas entidades. Porque elas, como a gente costuma, né, como um amigo nosso diz, estão no mundo da verdade, elas vão saber o que é adequado para todas essas questões. Se você é muito quente, se você é muito frio, se a pessoa é muito parada, às vezes se você der uma erva que vai deixar ela mais calma ainda, vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, a entidade ela vai saber o banho a ser oferecido, o que vai precisar. Por isso que é importante não atropelar a entidade. E por isso que não dá para multiplicar. Gente, a receita para um banho de energia é esse, a receita para um banho de descarrego é E às vezes também aquele. a falta de conhecimento do médium também atrapalha. Porque, por exemplo, tá? Ele não tem conhecimento nenhum de uma determinada erva, a entidade dele pede uma erva X. Enquanto a entidade está falando, o médium fica assim, não, mas isso não tem sentido. Não, mas isso não tem, não, eu acho que não é isso. Não, eu acho que não é. Fica ali num diálogo interno e é onde acaba atropelando a entidade usando a opinião dele. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, tudo bem, poderíamos ensinar banhos, a gente ter várias views, né? Vamos ensinar banho, vamos ensinar padê, como é que você faz isso para prosperidade, para riqueza e tudo mais. Só que assim, e onde que fica o comportamento? E onde que fica a nossa postura perante a religião? E onde que fica tudo isso? Porque às vezes a gente está preocupado, queria fazer um padê, tem gente querendo fazer um banho. Não, mas eu preciso fazer um banho, não, mas eu preciso aprender a fazer um padê. Cara, mas o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver e de entrar nessa conexão espiritual, ela tá turva. Será que é um banho que vai resolver? Será que é uma vela que a gente precisa firmar que vai resolver? E mesmo que for, você vai Você saber entendeu? aonde e para quem procurar. Não tem, que sem hora dúvidas, procurar, sem dúvidas. Né? Que é isso que a Como gente você vai traz acabar aqui. manipulando coisas que não tem fundamento, que não tem sentido, Beth. Esse é o ponto. E aqui a gente está com esse foco de trazer para vocês essa reflexão para você colocar em prática, observar e aí reformular a sua própria consciência, né? O seu próprio conhecimento. Você ter ali a sua própria definição do que é cada coisa, de como funciona cada coisa, do porquê de cada coisa. Então, aqui a gente não traz verdades absolutas, como a gente costuma dizer para quem já está acompanhando a gente aí há algum tempo. A gente traz temas para vocês refletirem, mas a gente reforça que é importante praticar para você entender, porque isso é psicológico, né? É a teoria de Vygotsky, né? Você tem uma informação, você já traz uma informação, aí você mistura com o que você tem, com o que você ouviu, e aí você vai reformular a sua visão, que você vai confirmar com a sua prática. Tanto que no nosso caso a gente dá formação, inclusive a gente está abrindo uma nova turma de formação, né? Segunda Mediúnica. E na nossa formação a gente dá a teoria, mas a gente dá a prática. Então, vamos ensinar a saudar, vamos ensinar a bater cabeça, o porquê que é importante, para que existe, da onde surgiu, para que serve. Até porque o que você mais vê hoje, a gente fazendo determinados gestos, com o complemento de Exu, por osmose, não sabe, não sabe o que significa. A gente explica. Aí agora vamos lá, agora vamos para a prática, fazer isso e perceber a diferença. E sentir a conexão da entidade, sentir a energia da entidade acoplada em você ali. Exato. Vamos aprender como é, vamos aprender por que existe um atabaque. Vamos ver sem, vamos ver com. Compara, o que você sentiu. Então a gente tem essa parte teórica e essa parte prática, que a gente já fez aí com a primeira turma e agora vamos fazer com a próxima turma que a gente está abrindo a inscrição agora. Então, é importante você vivenciar. Umbanda é chão de terreiro. Umbanda é chão, não é casa, não é uma vez por semana ali fazendo uma coisinha ou outra, não é firmar uma vela no cemitério, não é bater palminhas ali para Iemanjá. É vivência, porque, gente, eu costumo dizer, a gente fala muito assim lá na nossa casa. Não sei se vocês já repararam. Se repararam, comenta aí. Põe pra gente aqui. Beth, você já reparou que nenhum trabalho é igual ao outro?
Não é porque depende de Energias muita totalmente coisa, né? diferentes, até a consulência que vai diferente. Tem dia que quando chove não vai quase ninguém, mas acontece um determinado evento naquele trabalho, naquela situação que é muito forte. Tem dia que enche e a energia é de um jeito. Cara, é surreal. Porque, meu Deus, nós estamos lidando com energia, com espiritualidade. Não tem uma regra, não é um padrão. A gente está muito condicionado e isso é perigoso para o Sim. médium. Isso é perigoso para o médium, para nós médiums, E né? agora falando aí do nosso tema principal, E por pra isso vocês que a não receita acharem- infalível é... não, antes de falar da receita infalível, para vocês não acharem que a gente vai deixar de cumprir aí com o que a gente prometeu no começo. Para você ser médio, a gente tem uma necessidade de se proteger. Por tudo isso que a gente acabou de dizer, né? A gente está trabalhando para a nossa evolução. Consequentemente, a gente também está ajudando na evolução dos próximos, né? Dos próximos no plural, porque eu estou ajudando meu irmão médium, que está aqui comigo na mesma jornada, ensinando, dividindo, trabalhando, E aprendendo mesmo junto. que a gente não queira, a gente impacta na vida de alguém. Da vida de alguém, a gente está o tempo todo ali, de certa forma, impactando. Sim, do assistente, né, do consulente que eu estou ali, de alguma forma ajudando, seja porque eu estou colocando uma cadeira, seja porque eu estou lavando um banheiro, seja porque eu estou abrindo uma porta, seja porque eu estou dentro da gira camboniana, tocando um atabaque. E aí, quando você está nesse processo, você vira automaticamente inimigo de quem não quer que a gente evolua. Exatamente. Dos espíritos, dos irmãozinhos sem luz, dos irmãos sem esclarecimento, sem consciência. Esses irmãos sem consciência e sem esclarecimento, eles se alimentam da raiva, eles se alimentam do medo, eles se alimentam da insegurança, Da angústia, da preocupação, das pessoas que não têm mais visão de futuro, que da acreditam que a vida não ansiedade. existe mais. E aí o trabalho da Umbanda tira as pessoas dessa visão a longo prazo, a médio e longo prazo. E isso, de certa forma, faz a gente virar inimigo deles. A gente está atrapalhando eles. Então, o que eles fazem? Eles tentam nos atingir, que é onde eu falei que são as tentações. E eles não vão atingir nós como médiums colocando na nossa cabeça algo que a gente precise fazer. Eles vão usar das nossas fraquezas, das nossas sombras, porque todos nós temos. Eles vão usar disso. Por que eles não vão implantar? Porque se eles implantar uma coisa diferente na sua cabeça do que você é, você vai perceber muito mais rápido. Agora, usando do que você tem, usando das suas fraquezas, dos seus medos, dos seus vícios, vai ficar muito mais suscetível. Ah, isso é meu. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou dessa forma. E aí você não vai perceber a ação maligna de uma força ruim sobre você. Por isso que tem gente que fala assim, cara, da noite pro dia, Beth, meu casamento acabou. Da noite pro dia, minha vida virou do avesso. Da noite pro dia, eu perdi o emprego, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa. Não tem da noite pro dia. Tudo tá sendo ali trabalhado e às vezes você não percebe. É porque vem com a sutileza, né? Exatamente, mas é claro que isso não quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio, porque até pro que a gente pensa, sente, a escolha é nossa, né? Sim, sim. E não só isso, né? A gente não perde a nossa responsabilidade, né? Mas é importante entender que eles vão fazer de uma forma que pareça muito natural. Então, vou dar um exemplo, né? Bem esdrúxulo, só para contextualizar. Eu sou ciumenta. Então, ele vai agir no meu ciúme. E para mim vai ser natural, porque eu sou ciumenta. Então, isso aqui não é uma coisa além que está vindo para me causar discórdia, um mau sentimento, uma má vibração. Não, isso aqui é normal. É porque eu sou assim, né? É uma coisa que a gente ouve muito de quem está obsediado. Eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela. Eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, eu sempre fui assim, desde que eu me entendo por gente. E aí você não percebe que tem uma oitavinha a mais aí, e essa oitavinha a mais é um alerta para você estar mais atento. Vou dar um outro exemplo aqui. Exemplo, né? Às vezes a gente fala assim, a gente não quer responsabilidade, não quero ficar em lugar nenhum, porque não quero... E aí, às vezes, você é uma pessoa que adora o mundo, adora uma balada, adora sair e tudo mais. Ninguém tá dizendo que você tem que parar a sua vida da noite pro dia. Mas vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Mas você fica no metsa ali. Ao mesmo tempo que você gosta da balada, que você gosta dessa vida, né, da noite, de sair e tudo mais, você também adora o atabaque, você gosta do terreiro, você gosta dessa socialização, você gosta de estar ali com as entidades, ajudando, servindo, ouvindo, você gosta. Então, você fica ali no meio a meio.
que acontece? Pode reparar, quando você... Olha como é sutil. Quando você começa a inclinar mais para o lado positivo de ajudar, de ser um servidor, porque médium é isso, né? Não é mais apenas uma conexão nossa com a espiritual, porque você está no meio do plano, mas nós somos aqui servidores, né? Nós estamos servindo, nós estamos doando, aprendendo. Pode reparar, quando você está mais pendendo para o lado positivo, ajudando, servindo, sendo ali um pouco, tendo mais luz, pode reparar que aí fica aquele obsessor, aquele sofredor, porque nem sempre é um obsessor, às vezes pode ser um sofredor. A gente tem um podcast que a gente já explicou isso aqui, a diferença. Então ele fica assim, o João, aí ele vai falando, você não vai ouvir o que ele está falando, mas você vai sentir a vibração do que ele está falando. Então ele vai ficar na sua orelha assim, João, a vida é muito mais legal, você fica nesse lugar, você tá perdendo seus amigos, ninguém tá nem aí pra você, ó, muito mais bacana, vai ter uma festa. Aí ele vai começar a cutucar pessoas, ó, João, vai ter uma festa, cara, vai ser uma coisa única, putz, vai ter bebida, vai ter mulher, vai ter homens, vai ter... E aí você começa a ficar muito mais dividido. E aí começa a vir outras pessoas, pô, você mudou, hein, João? Ô, depois que você tá nessa religião, você tá chato, meu. Pô, vamos sair, vamos fazer, de vez em quando, não tem nada a ver. Aí você, é mesmo, né, de vez em quando, de vez em quando não tem nenhum problema. Então, você percebe? Estou dando um exemplo muito pequeno aqui, frente a tantas coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a espiritualidade, ela não tem uma inteligência apenas para o lado do bem, ela também tem uma inteligência para o lado do mal. Então, automaticamente, a espiritualidade, né, são seres espirituais que estão nessa força negativa, ela vai usar de forma muito inteligente para nos fazer tropeçar. Porque você não está, na verdade, prejudicando ninguém. Você está prejudicando a si mesmo. Nós, como médiuns, nos prejudicamos. Prejudicamos o quê? A nossa própria evolução, uma vez. Faz muito tempo, não. Num atendimento aí recente, o Caveira, Meixur estava falando... Beth, eu acho que ele estava falando isso para você. Ele fez um comentário sobre as pessoas que chegam no plano e que quando começam a enxergar um pouco das coisas do que viveram, querem voltar rapidamente. Você lembra disso? Lembro. Ixi, se todo mundo pudesse, com certeza ia querer voltar de novo para poder fazer diferente. Não, né? mas ele fala uma coisa interessante. Quem tá aqui não quer ir. Mesmo que faça as maiores atrocidades, as coisas, né? Que muitas vezes, mas... Na verdade, no fundo, ninguém quer ir. E quando chega lá, quer voltar. Porque Sim. percebe que fez alguma coisa que não tinha, que não era compatível. Então, a maior responsabilidade de um médium é com ele mesmo, Beth. Sim. E é importante entender que, sendo alguém que está fazendo o seu bem e fazendo o bem do próximo, você vira inimigo daqueles que não querem o seu bem e do outro. Então, essa tentação de não querer ir na gira, de desistir e se entregar Ai, tô ao cansado, mundo, tô com sono, tô de saco cheio. ir para festa, né, ir para balada, é muito comum. E os assédios espirituais também. O cansaço, a baixa estima, Ai, baixa vibração. tô com sono, hoje eu não vou, não tô legal, não tô bem. E no dia a dia também, né? Nossa, eu tô... Aí você fica se questionando, mas eu tenho uma entidade, por que que tá acontecendo isso comigo se eu tenho uma entidade? Aquela informação errada de que, né, a entidade tem que me proteger. E aí a pergunta é, será que esse questionamento é só da pessoa mesmo, sozinha assim? Sim. E aí a gente chega na receita, né, Paty? A receita infalível e que todo médium precisa fazer. São duas palavrinhas que têm um sentido que a gente precisa refletir. E hoje a gente, além de falar dela, a gente vai refletir sobre ela. Ela é usada pelo católico, ela é usada pelo kardecista e também é usada pela Umbanda para aqueles que têm algum conhecimento aí um pouco maior da espiritualidade, que é o orai e o vigiai. O que significa orar e vigiar? Parece tão católico, né? Olha, ninguém mais que eu sou uma pessoa aversa a essa mistura. Se bem que eu gosto mais do vigiar e orai. É o contrário, né? Na verdade, não tem uma ordem certa, mas as duas coisas são que a bem única você vigia, forma. e depende do que você vê, você reza, entendeu? Rezar é sempre bem-vindo, né? Então, ainda mais na Terra. Mas assim, o importante é a gente entender o porquê que as duas palavras, elas são a receita infalível, né? São a fórmula infalível. Porque elas vão ajudar a gente de uma forma ampla, em qualquer lugar, acessível, sem custo e de uma forma que realmente vai funcionar. Não é uma coisa que eu vou fazer e não sei se vai dar certo. Orai
por que o orai, né? Por que eles usam essa coisa do orai? Apesar de parecer muito evangélico, até muito kardecista, é você entrar em conexão. Na verdade não é, porque ela é da Bíblia, né? Então tem religiões como Kardec, por exemplo, que é codificação da Bíblia, né? Então tá aí, mas é uma frase pontual, né? Sim. Esse orai, ele significa o quê? É você estar em conexão com a espiritualidade. Quando a gente ora, e esse orar não precisa ser o Pai Nosso com a Ave Maria. Eu confesso que desde muito nova, desde criança, porque eu sempre fui uma criança muito questionadora, eu já não fazia o Pai Nosso com a Ave Maria. Eu aprendi com meus pais a rezar antes de dormir. Era a hora que a gente rezava, não rezava na refeição nem nada disso, mas na hora de dormir a gente sempre rezava. E um dia eu me questionei e falei, eu vou ficar falando um monte de palavras decoradas. Aí eu tentei começar a ler com um pouco mais de atenção em cada palavra, em cada significado, e ver se encaixava ali no que eu queria dizer, ou no que eu vivia, ou no que eu sentia. Falei, não representa muito não. Aí eu comecei a fazer uma outra oração, que foi conversar com Deus. Obrigada aí por mais uma vida, mais um dia da vida. Obrigada aí, Era foi bem isso mesmo, jovem, né? Obrigada pela saúde, obrigada pela família, e aquela coisa da gratidão, os pedidos de sempre, né? Porque ser humano é assim, a gente nunca deixa de pedir quando tem oportunidade, né? Me ajude a conseguir aí atingir meus objetivos, e assim vai. O que você está falando agora é nada mais, nada menos que o que eu te dei o exemplo do padê. Às vezes a pessoa ela pega aquele padrão e ela repete aquele padrão. E o que às vezes está precisando, nós jogarmos a nossa essência, escutar o nosso espiritual, o nosso coração, para ser igual. Você teve muito mais êxito, provavelmente, com a maneira com que você fez uma reza ali, do que se eu pegar uma coisa ensaiada aqui e só ler. Sim, e aí essa parte do orar, ela vai entrar nessa parte da gente se conectar com a espiritualidade através de um momento onde você para se comunicar com essa força espiritual do bem. Então, quando você está orando, rezando, meditando, conversando com o povo, e aí usa o termo que você quiser, conversando com seus mentores, com seus guias, com seus protetores, você vai estar entrando num campo de vibração muito superior a de qualquer espírito que possa estar ali te assediando espiritualmente, ou te tentando espiritualmente, ou até mesmo obsediando. Então, quando a gente chega numa vibração positiva, numa vibração boa, esse espírito não consegue mais ter acesso a gente. Como se a gente entrasse numa bolha protetora. E dependendo do nível, porque aí às vezes as preocupações, o dia a dia, correria, você acaba não conseguindo se entregar tanto naquele momento. Mas se você for aquela pessoa que consegue, eu abstraio de tudo e tô aqui agora me conectando, você chega até a ficar invisível para esses espíritos. Eles não conseguem mais te enxergar. Eles só conseguem te ver porque a sua vibração de alguma forma ficou familiar para eles. É incrível isso, né? Então é incrível. Esse orar, ele tem muito poder. Parece uma coisa simples, mas tem muito poder. Ele te tira do campo de visão do espírito que está te assediando. Ele te eleva numa energia onde você vai não só se conectar com o seu mentor, com o seu guia espiritual ou com um plano espiritual de uma forma geral, que sempre vem alguém ao nosso socorro, e ao mesmo tempo vai deixar de ser vista e de ser acessada, né? de permitir esse acesso do espírito sem luz. Que a gente não tem ninguém inocente aqui na história. Quando eles entram em acesso é porque a nossa vibração chegou a uma semelhança que permitisse a gente eles só ser conseguem ter essa força sobre nós porque a vibração nossa está compatível com a deles, né? Senão, não. Sim, e o vigiar é justamente por conta daquilo que a gente falou durante o podcast. Observar, prestar atenção. Às vezes as coisas que estão acontecendo no nosso entorno, na nossa vida, às vezes no nosso pensamento, na nossa reflexão e no nosso dia a dia, foge ali ao natural. Mesmo quando é uma coisa, porque como eu disse, né? Eu não, na verdade foi o Gasparetto que fez aí seus estudos e chegou a essa definição. É sutil, mas eu posso falar porque eu já passei por essa aprovação, né? Já fui obsediada, né? Acho que quem é médium pode não ter consciência, mas acho que não tem quem não tenha sido. Pode ser que a pessoa não tenha essa consciência e não saiba, mas com certeza já passou por algum momento assim. Porque a gente tá muito nos altos e baixos, né? Às vezes as pessoas extraem da gente
essa chateação, essa tristeza, essa decepção, essa angústia. E aí baixar a vibração é um, dois, é um prato cheio para esses espíritos que estão ali à espreita esperando. E aí, como diz o pai Joaquim, a brechinha, na verdade, às vezes vira a porta escancarada. E aí você fica realmente suscetível. E passando pela experiência, dividindo com vocês, eu posso afirmar, eles são sutis. Até você perceber, você precisa se conhecer muito. E pessoas que não se conhecem têm um problema maior em perceber isso. Porque o autoconhecimento, ele é a base. Eu sei como eu sou, eu sei como eu penso. Tanto que eu só descobri que eu estava sofrendo o assédio dos espíritos, né? Tendo essa obsessão, porque começaram a vir pensamentos, decisões que não fazem parte da minha forma de E aí é pensar. nessa hora que o autoconhecimento ele faz total diferença na nossa vida. Sim, e aí é por isso que a gente precisa do vigiai. Esse vigiai, ele é para quê? Para você estar observando não só você, uma coisa importante também a se dizer, como aos outros que estão ao seu redor. Porque às vezes você está ali com a sua, como a gente diz, né, popularmente ali, com a sua vida espiritual em dia. Ele vai tentar chegar em você, não vai conseguir, principalmente quando é um obsessor que vem de outras vidas. E aí o que vai acontecer? Ele vai esperar você baixar a vibração, mas ele vai ficar tentando as pessoas próximas a você. Então, às vezes, ele vai usar de uma pessoa que está perto de você, de um marido, de uma mulher, de um namorado, de um colega, de uma pessoa, um par que trabalha com você em alguma área, para te provocar a baixar sua vibração. Te deixar chateado, te deixar decepcionado, te deixar preocupado, te deixar com raiva, te deixar com ódio. E tudo isso vai fazer ele atingir o objetivo dele, que é você baixar a sua vibração e ele conseguir chegar até você. Então, a gente tem que estar vigiando tanto a gente quanto o entorno. Essa pessoa está bem? Essa pessoa está... Será que esse espírito não está agindo nela? Será que não tem alguém ali junto com ela? Então, E esse vigiar é amplo, né, Beth? Esse vigiar é amplo também, né? É realmente a percepção das coisas, observar, que não significa que a gente não estará livre. Mas você consegue perceber muito mais rápido se você não fizesse isso. Se você não ativasse essa percepção. Sim, e é a única receita, gente. Não tem outra. Se a gente tiver, é claro, se cuidar é importante. Só que é o que eu acabei de dizer. Você se cuida. Você está ali equilibrada. Mas aí eles vão atingir alguém que está perto de você. E aí, às vezes, essa falta da vigília, né, essa falta do vigiar, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você baixar a guarda porque você não está percebendo que ele está agindo através do outro. Ele não chegou em você. Mas ele começou a provocar o outro a ficar te enchendo o saco, o outro a reclamar de você, o outro a falar alguma coisa que vai te chatear, alguma coisa que vai te magoar. Ou fazer, às vezes não é nem falar, fazer coisas que te incomodam, fazer coisas que te magoam. E aí você vai baixar a sua vibração e eles Que atingirem o irrita, objetivo. que tira do eixo, né? Então, às Enfim. vezes tem gente que acabou de sair da gira, quem nunca? Se tiver alguém aí que passou por isso, coloca aí nos comentários. Às vezes você vai acabar de sair da gira e vai acontecer alguma coisa que você vai... Às vezes você é fechado no trânsito e não está muito bem, então essa vibração vai muito rápida. Às vezes acontece alguma coisa que mexeu com você, alguma situação, né? Teve uma notícia ruim e tudo. Aquela energia da gira acaba em segundos. É muito fácil a gente descer a vibração e é muito difícil a gente elevar. Para levar demora. E a gente perde muito... É igual peso, né? Para você emagrecer é muito demorado, mas para você engordar é rapidinho. Então, assim, tem que estar vigiando, tem que estar orando. É a forma mais correta de você garantir Inclusive, que eu você tô vai estar bem. vigiando o horário. Já passamos, né? Já Eu tô estouramos. vigiando o horário, porque daqui a pouco o povo não vai querer mais ouvir a gente, não. É verdade, gente. Vamos encerrando por aqui. Não esqueça de orar e vigiar. Ou vigiar e orar, e aí você que escolhe A ordem do ordem. fator não altera o produto. E conceito matemático, e é importante você entender que por mais que você se cuide, por mais que você vá na gira toda semana, por mais que você tome seus banhos, por mais que você faça seus assentamentos, ele não é suficiente. Se você não cuidar do que você pensa, do que você sente, E do que do você fala, vibra. do que vibra e que fala, né? Porque às Sim. vezes a gente tá pensando coisas boas, mas quando a boca abre, aí é desafiador. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, pedindo para vocês seguirem a gente lá no Templo Rubi Romper, no Insta. Aproveitando, nós estamos abrindo mais uma turma de formação
Teórica e Prática da Umbanda. Lá no nosso Insta, a gente tem um post que a gente explica um pouquinho mais, critérios, etc. Só para lembrar, a gente está em São Paulo, né? É isso que eu ia falar, né? Para quem está isso. em São Paulo, né? E tiver interesse, tá lá maiores detalhes. A gente agradece aí por vocês estarem E acompanhando. nos tragam temas, né? Manda ideias pra gente aqui, que tem bastante coisa pra gente falar. Exatamente. E é isso, né, Paty? E axé, né? Axé para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.